bem-vindos. Estamos de novo na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conhecer as atividades do Arciprestado de Vieira do Minho. O tempo é agora. E por isso temos connosco o Sr. Arcipreste de Vieira do Minho, o Padre Albano Costa. Bem-vindo. Quanto tempo és arcipreste em Vieira do Minho? Padre Marcelino, desde 2018. E como disse, fui 3 mandatos vice-arcipreste. Primeiro mandato, Sr. Padre Nuno Campos, e depois 2 mandatos com o Sr. Padre Alcino Xavier. Portanto, estou ao serviço, embora que a primeira tarefa que eu fiz no arciprestado foi como secretário. Havia a tradição que o mais novo é que era secretário. E então, durante muitos anos, tive o gosto de ser secretário do arciprestado e depois fui ajudando os colegas, como agora continuo também a ajudar na medida do que é possível. E o que faz o Arcipreste de Vieira do Minho? Ora, o Arcipreste de Vieira do Minho é sobretudo um coordenador. Um coordenador, alguém que tenta unir os colegas, alguém que tenta fazer a ponte com a Arquidiocese e alguém que, sobretudo, tenta estabelecer o diálogo, pedir a ajuda dos colegas, sobretudo para a dinâmica arciprestal, estar à frente como delegado dos outros colegas, no fundo é um representante do arcebispo e é também um representante dos outros clérigos. Fazes a ponte entre a dinâmica do arciprestado, aquilo que a Diocese vai propondo e vice-versa, não é assim? Exatamente, não só na presidência, não é, das palestras, as palestras são muito importantes, toda a dinâmica do arciprestado, é verdade que temos a peregrinação à Senhora da Fé, que para nós é muito importante, temos também todas as dinâmicas, reuniões da catequese, jovens, tudo o que existe. Vamos falar um bocadinho sobre isto nesta nossa conversa, mas antes disso vamos caracterizar o arciprestado. Mais ou menos para quem nos acompanha e não conhece bem a geografia da nossa arquidiocese, onde fica e como é que se caracteriza o arciprestado de Vieira do Minho? O arciprestado de Vieira do Minho, fica na zona norte da nossa arquidiocese, é sobretudo um arciprestado de montanha, sobretudo com a Serra da Cabreira. Temos 2 grandes rios, o Rio Ave que nasce lá, o Cávado que passa lá, também temos grandes barragens, como a barragem do Hermal, Caniçada e Salamonde, e é sobretudo um arciprestado turístico, é considerado a capital do turismo rural, é assim que é considerado. E, portanto, é um arciprestado envelhecido, despovoado. Antigamente a agricultura era muito importante, as terras estavam cheias. Neste momento, devido à imigração e à fuga para as cidades, somos um território bastante despovoado. E, portanto, trabalhamos sobretudo com a terceira idade. É com esses que nós trabalhamos mais, de forma que, dentro da nossa pastoral, os centros sociais paroquiais ocupam realmente um grande tempo para nós, porque temos de trabalhar sobretudo com aqueles que já não conseguem viver sozinhos em suas casas, ou então que têm o apoio domiciliário, que é uma forma também importante de ajudarmos aqueles que ainda continuam realmente a residir na sua casa. A maioria dos jovens e dos casais jovens desapareceu e migrou ou para fora do país ou então para outras zonas mais urbanas, como para Braga, provavelmente, ou outros lugares. É verdade. Em Braga existe uma grande comunidade de gente de Vieira do Minho. Em todas as paróquias de Braga, é certo que a nível pastoral ainda mantém também a ligação com a terra. E quando é um batismo, um casamento, infelizmente também um funeral, tentam sempre que seja na terra. Mas é verdade que a maior parte da semana as pessoas passam aqui em Braga. Depois, ao fim de semana, têm a ligação realmente à paróquia, uma ligação sobretudo afetiva, tem a ver com a família, com os avós, com os pais, com a própria casa de família, com o próprio cemitério, infelizmente, onde tem a família, e, portanto, essa ligação ainda continua a existir. Quantos padres e párocos, quantas paróquias existem em Vieira do Minho? Nós temos 9 sacerdotes em Vieira do Minho e temos 22 paróquias. Agora, com a União de Freguesias, são só 16 freguesias, mas a nível de paróquias somos 22 paróquias. Cada padre tem mais que uma, seguramente. Sim, poucos sacerdotes têm só uma, as pessoas de mais idade, há 2 que só têm uma paróquia, a maior Qual parte... é a idade, o mais velho, que idade tem? 80 anos. 80? Sim. E o mais novo? 36. Temos ali a faixa etária bastante diferenciada. Exatamente, temos pessoas de várias faixas etárias, graças a Deus ao longo do tempo temos-nos dado bem e a gente tenta sempre construir a comunhão, só que a comunhão é uma dinâmica, não é? Tem que ser construída diariamente, mas somos amigos
E eu digo, há 27 anos que eu estou em Vieira do Minho e é sobretudo pela ligação que tenho aos colegas. Para mim é o mais importante e também, logicamente, a ligação às pessoas. São poucas, mas são muito simpáticas. Como é que foste parar a Vieira do Minho? De onde és natural, não és de Vieira do Minho? Não, eu nasci no Porto, mas a minha família é de Travassós-Faf, uma terra que tem dado muitos sacerdotes à arquidiocese. Há uns tempos éramos 9 sacerdotes, portanto, em Travassós. E então, portanto, foi no tempo de Dom Eurico, através de Dom Jorge, que me mandaram, que me vocacionaram para Roças e Anjos, foram as primeiras paróquias que eu tive. Depois, no segundo ano, veio Agra, que é uma aldeia turística, mas é um lugar da freguesia de Roças, e há 5 anos também tomei conta de Pinheiro. Portanto, estou com 4 paróquias. Há outros colegas, têm também a minha média, há um que agora tem mais, está a ajudar mais um bocadinho, mas pronto, também tem a ver um bocadinho com a idade, não é? Os mais novos têm mais paróquias, aqueles que vão evoluindo na idade vão entregando algumas paróquias para estarem mais à vontade, para poder descansar e para poder realmente levar também a sua vida pastoral. Estás desde o início do Ministério de Presbítero Pároco em Vieira do Minho, nessas paróquias? Sim, como sacerdote, sim. Estive um ano no seminário como prefeito e professor, mas logo na altura era o senhor diretor Cónigo Tinoco, e pronto, eu gostava muito dele, mas disse que a minha missão era ser pároco, e então ele também disse, tu és feliz como pároco, faz-te à vida, e foi o que eu fiz, quer dizer, sinto-me bem, há 27 anos que estou em Vieira do Minho, sinto-me feliz, pronto, é um agente muito bom. Como foi memória desses 27 anos no início, como é que foi esse chegar a Vieira do Minho? Já conhecias ou foi uma realidade nova? Eu já conhecia, e porquê? E também tem a ver com a igreja, porque eu tenho uma tia que casou para uma das minhas paróquias, Santa Maria dos Anjos, de onde é natural o padre Nuno Edgar, o Cipreste Tamaras. E como eu tinha essa tia, havia festas de família, comunhões de meus primos, e portanto eu já conhecia os Anjos e conhecia Roças. E também eu era amigo do meu antecessor, o Sr. Padre Augusto, também muito amigo do meu tio, que é o Cipreste Celurico, e então já havia uma ligação, eram terras que, embora alguma coisa distantes da minha, porque Roças faz fronteira com o concelho de Faf, mas a minha freguesia é mais ligada para os lados de Guimarães e para o Balinhoso, não, portanto para Vieira do Minho, ainda há uma certa distância, mas no fundo estou a 20 minutos de casa, digamos assim. Muito bem. E então esses inícios foram calmos, no sentido que já conhecias e te adaptaste e por lá ficaste? É verdade. Encontrei uma paróquia com muita gente, com muita participação, com as igrejas sempre cheias, até mesmo à semana tinha muita gente, a igreja de Roças é uma igreja mesmo muito grande. Ao longo destes anos, como disse, fui sofrendo com o despovoamento. Quando nós falamos de Vieira do Minho, falamos sempre que é uma zona também colada a Montalegre, e então nós notamos que, infelizmente, temos muitos funerais e poucos batismos. E então, é verdade que é uma aldeia, uma terra turística, agora é um momento forte, o momento dos imigrantes, e as aldeias enchem-se, não é? Eles voltam e enchem as aldeias. Enchem-se, e é quando nós temos mais trabalho. Nós agora, estes 2 meses, eu sei que na cidade parece que não é bem assim, porque agora as pessoas vão para as praias, mas nós neste momento, o mês de julho e agosto, continua a ser o mês que nós temos mais batismos, mais casamentos, mais festas populares, comunhões, portanto é o momento mais forte que nós temos na nossa pastoral, neste acolhimento aos imigrantes e também àqueles que regressam das cidades. E ao escutar-te estou a pensar, então a vossa dinamização pastoral é forte nesta altura? Exatamente. Acontecem festas, acontecem atividades da catequese? Sim, portanto é o ponto alto. Como digo, há gente que até anda na catequese na Suíça ou na França, mas vem fazer as comunhões aqui, porque é aqui que tem a família, e depois também há a dinâmica da religião popular, não é? Porque ainda atrai muitos imigrantes, e mesmo as pessoas da terra, porque nós lá, para além das igrejas, temos muitas capelas. É verdade, eu tenho 4 paróquias, mas no fundo tenho 7 comunidades, porque cada capela, no fundo, faz de centro pastoral, porque há uma grande distância. Eu tenho lugares, por exemplo, a 8 km da igreja.
É normal que um lugar a 8 km da igreja as pessoas não possam, claro que antigamente faziam esse sacrifício. E os de longe, por exemplo, de Calvos e de Agra, eram os primeiros a vir à igreja matriz. Mas neste momento é o sacerdote que vai ter com eles. E pronto, temos esses centros pastorais, o que faz com que tenhamos que duplicar as nossas celebrações, mas dá-nos gosto porque o povo participa. E esse é um dos grandes desafios do Arciprestado de Vieira do Minho, o facto de serem comunidades envelhecidas e dispersas? Sim, sim, é uma grande dificuldade que nós temos. E depois também há uma dificuldade que eu penso que é toda a diocese, que é o bairrismo. Há muito bairrismo. Nós falamos muito nas unidades pastorais, e é verdade que as unidades são o futuro, mas há aquele apego que as pessoas têm ao seu padroeiro, à sua capela, ao seu lugar, e vai ser muito difícil, temos que trabalhar muito para que as pessoas se consigam unir. Claro que eu, por exemplo, na freguesia maior, falo sempre que a igreja matriz é mãe, que temos o cemitério ali ao lado, que todos os filhos se devem agregar, mas as pessoas dizem, mas nós não temos transporte, mas nós temos idade, nós não temos possibilidade de ir à igreja, e então nós tentamos realmente ir às capelas e ficamos satisfeitos porque as pessoas colaboram. Mesmo à semana somos capazes de ter 50 pessoas numa missa ferial, para nós já nos dá alegria. Ao domingo também vemos as capelas cheias, mas sabemos que o futuro vai passar porque não tínhamos Eucaristia nessas capelas. Pois, mas a verdade é que nós temos que ir onde as pessoas estão, não é? E o Papa Francisco diz-nos, há aqui uma dificuldade que nós temos que perceber, que é, muito bem, nós queremos criar unidades pastorais e, se calhar, centros de culto onde congreguem mais pessoas, mas também temos de ter em conta esse desafio, que é irmos ao encontro das pessoas, onde elas vivem, não é? E mantermos também essa chama da fé junto dos locais onde as pessoas vivem e sempre cresceram. É verdade, e lembro-me de alguém superior que dizia que a igreja não pode esquecer as pequenas comunidades. Pois. Se a igreja é dos pobres, também tem que ser de onde existe pouca gente. Claro que talvez não possamos ir 2 vezes por semana, como eu estou a fazer. Nesses centros pastorais tenho a missa de fim de semana e a da semana. Talvez há missa todos os domingos, ou ao sábado ou ao domingo, ainda nesses pequenos locais? Eu tenho 7 Eucaristias ao fim de semana. 7. Tudo em locais diferentes. Na Igreja Matriz não tenho 2, só tenho uma, às 8 da manhã. E a gente vai, porquê? Porque, efetivamente, vemos que faz falta. As pessoas a 8 km não podem vir à igreja. Eu vejo que muitas vezes aqui em Braga e noutros arciprestados, 8 km sou capaz de passar por 3 ou 4 paróquias. Exatamente. Mas nós é assim. Eu, por exemplo, ao domingo tenho Eucaristia na Igreja de Pinheiro, depois tenho na Capela de Calvos, que fica perto de Cabeceiras, uma distância de 15 km. 15 km. E depois uma viagem atribulada, não é? Muitas vezes ando ao gado no meio da estrada, a gente tem que deixar de passar, etc. Mas a gente faz com alegria. Sentimos-nos quase como missionários, que somos, não é? Numa terra diferente, uma terra de montanha, mas, como digo, onde as pessoas são muito boas, e por isso é que o turismo também está a aumentar pela simpatia, pela hospitalidade das pessoas. Isso acontece também com os outros parcos, não? A tua experiência é semelhante. A maioria dos parcos tem também essas dificuldades de locais de culto dispersos. Exatamente. É transversal a todo o arciprestado. Se formos para o outro lado do concelho, que é a Ribeira Cava, da zona de Ruibens, penso que aí até em Ruibens, nessa zona, ainda há mais despovoamento que para a nossa zona, porque a nossa zona é a zona sul, que é a zona que está mais ligada a Faf e também a Cabeceiras. E a outra zona está ligada a Montalegre. Portanto, ali há mais despovoamento, mas também há uma grande vivência das capelas, com várias festas. O Sr. Padre Fernando Machado, vice-arcipreste, fala muitas vezes que todo lugar tem a sua festa. E essa questão de ser também um arciprestado turístico e que agora se enche com muitos imigrantes e até pessoas que vão daqui passear ou passar férias para lá, que desafios é que traz à pastoral? Interfere nas vossas dinâmicas? Os imigrantes já vimos que sim, mas estes turistas daqui, de Braga, que vão para lá, para as barragens, ou que vão para o turismo rural, há algum impacto nas comunidades ou passa um pouco despercebido isso? Alguns frequentam, mas eu penso que a maior parte, portanto, vai ao Hermal, por exemplo, o Hermal está sempre cheio, mas depois regressa e, portanto, não tem tempo, ou então não encontra tempo para participar. Mas, por exemplo, em Agra, que é uma aldeia turística e que funciona ao longo do ano, muitas vezes há pessoas que estão ali alojadas e que participam na celebração eucarística. Agora, os imigrantes é que têm outras raízes
E esses é que realmente frequentam, e igrejas que nós, durante o inverno, temos, pronto, com menos gente, agora estão repletas. Notamos muito isso. E agora vamos falar um pouco das atividades mais características do Arciprestado. Como arcipreste, quais são aqueles momentos que poderias destacar? Não, sem a pretensão de os dizer todos, mas os momentos mais significativos do Arciprestado, digamos assim. Eu penso que realmente a peregrinação à Senhora da Fé é o ponto alto. Explica-nos isso, porque não conhecemos, explica-nos quando é e para onde é, para percebermos melhor. Muito bem. Antigamente era no primeiro domingo de junho, mas para colaborar com a Arquidiocese, que tem a Senhora de Sameiro nesse dia, nós colocamos no final do mês de maio. Ainda agora tivemos a honra de ter o São Dom José Cordeiro, que também fez a peregrinação connosco e ficamos todos satisfeitos com isso. E então saímos junto à Igreja de Vieira, no centro da vila, e depois subimos até o Monte Santa Cecília. É realmente uma peregrinação um bocadinho difícil. Quantos quilómetros são, mais ou menos? Aquilo é à volta de 5, 7 quilómetros. É sempre na montanha? Sempre a subir. É verdade, não é fácil. Eu, graças a Deus, não aguento, mas com dificuldade, como também há muitas pessoas que já lhes custa, sobretudo porque é muito íngreme. É muito íngreme. Mas depois, pronto, chegamos lá acima, temos a missa campal, ficamos felizes, temos também o convívio, no final com os sacerdotes, com o nosso pastor, como aconteceu este ano, e portanto para mim é o momento mais importante, e durante este tempo de Covid sentimos a tristeza de não podermos realizar essa peregrinação. Todas as paróquias participam, vão identificadas com as suas bandeiras? Exatamente, todas participam, mas eu penso que no fundo do lado, portanto do AVE, há uma maior ligação, porque até, por exemplo, Parada de Bouro, de vez em quando também vai à Abadia, já está ligada a outro concelho. E, portanto, o Vieira do Minho está ligado a estes concelhos todos, não é? Póvoa, Amar, as Terras de Bouro, Montalegre, e nós somos mais do lado de Cabeceiras e Fave. E o lado do AVE, onde nasce o AVE, que é a minha zona, penso que, por tradição, talvez por maior adesão de alguns colegas, é aquele que participa mais, mas no fundo nós pretendemos, e tem-se conseguido, que todas as paróquias são representadas pelos paroquianos, pela cruz, pelas bandeiras, etc. Todos ajudam a pegar no andor da Senhora da Fé, e é um momento de fé, como o próprio nome diz. O título da Senhora da Fé tem a ver com o santuário ou com a capela que tem no alto do monte? Exatamente, precisamente com Nossa Senhora da Fé, que realmente é aquela que dá exemplo, a primeira que acreditou e que nos ajuda também a acreditar. E que outras atividades caracterizam o vosso arciprestado? Nós tentamos apostar, sobretudo, na catequese. Tentamos apostar na catequese com formação de catequistas, embora não tenhamos feito tudo aquilo que gostaríamos, mas formação de catequistas, encontro de catequistas, no final do ano um passeio de catequese, que este ano ainda não programamos, mas também vai acontecer, e é sobretudo aí que nós tentamos apostar. E também, pronto, para nós é importante a parte social, temos muitos centros sociais, eu, por exemplo, tenho 3 centros sociais, e portanto também tentamos formar, já tivemos um grupo com os diretores técnicos e tentamos também apostar nessa área. Neste momento também as jornadas da juventude nos levam a pensar nos jovens, embora que no nosso concelho os jovens estão sobretudo a ser acompanhados pelo escotismo. Temos escotismo em várias paróquias, embora que não são agrupamentos muito grandes, temos poucos jovens, mas o escotismo é que realmente ajuda os jovens no seu crescimento. E esse vai ser um desafio também que vós ides assumir agora nos próximos tempos, a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Ides receber, achas que o vosso arciprestado irá acolher nos dias nas dioceses, também se vai mobilizar para acolher jovens vindos de todo o mundo? Exatamente, nós temos muitas casas turísticas, a própria Câmara também gosta de colaborar connosco e ajuda-nos. Ainda há pouco tivemos a peregrinação da Câmara, 1.500 pessoas em Fátima, portanto trabalhamos em união, em conjunto, porque a união faz a força, e certamente que penso que também vamos ter a nível institucional e a nível família as pessoas que vão aderir para receber os jovens que vêm do estrangeiro e para que depois possam participar nas jornadas da juventude. Isso pode ser também uma grande ajuda como motivação para renovardes a pastoral de jovens no arciprestado. Exatamente, que é verdade que nós trabalhamos sobretudo com a terceira idade, os jovens são realmente aquela faixa etária
Para nós é mais difícil, é verdade, em Beira do Minho também acontece isso, embora que temos jovens que participam na Eucaristia, como acólitos, como cantores, portanto, pertencendo também ao escotismo, mas torna-se difícil porque são poucos. E como realmente há este sistema de centros pastorais, mais dificuldade temos, porque é verdade que aqueles que estão muito longe não podem vir à igreja. E temos que ter um grupo em cada lado, e alguns lados até temos, mas é difícil realmente agregar os jovens, devido também às universidades. O jovem, não é, a seguir ao 12º, vem para as universidades. Alguns continuam na pastoral universitária, ainda agora conheço gente que está a fazer voluntariado em África, portanto, alguns levam a sério, outros já não aderem tanto. Como acontece também em todos os nossos arciprestados da nossa diocese, e não só. Essa característica especial de ser um arciprestado envelhecido e da dinâmica dos centros sociais, quais são os desafios que esses centros sociais se colocam? Tens, por exemplo, como parco responsável, presidente de 3 centros sociais paroquiais. Que desafios? Tem vantagens, tem coisas muito boas, e os desafios que isso traz no dia-a-dia do pároco? É verdade, eu gosto dos centros sociais. É verdade que o centro social ajuda-nos a tratar dos que mais precisam, e temos casos muito difíceis de doentes oncológicos, doentes que vivem no isolamento porque já não têm família, e portanto os centros sociais ajudam-nos muito. Agora, muitas vezes nós é que não temos também tempo e resposta e vocação para conseguirmos gerir tudo, e sobretudo não temos grandes agentes pastoral, porque lá também é uma falha que nós temos, de forma que se torna difícil. E depois o difícil também é que são centros pequeninos, e os centros pequeninos são insustentáveis, de forma que já estamos a ser aconselhados que o melhor era unir. Temos 3, o melhor era unir só numa instituição, para que essa instituição tenha sustentabilidade. Neste momento eu tenho, por exemplo, um pequenino, só tem 12 utentes. Depois tenho outro... Mas com lar ou de apoio domiciliário? Só apoio domiciliário. Só apoio domiciliário. Tenho um numa aldeia de Agra, só com 12 utentes. Depois em Pinheiro tenho um com 18 utentes, e a Segurança Social exige 6 funcionárias. Depois tenho Roças, tem 34 em SAD e 12 em lar. Temos um projeto agora para o PRR, espero que seja aprovado, e então aí vamos tentar ter um lar de 40 e tal idosos. Isto é necessário, porque temos uma lista de espera muito grande, e as pessoas querem uma resposta. Mas não é fácil, porque, graças a Deus, não é? Os centros paroquiais tratam bem os idosos, eles duram muito, graças a Deus, e então não temos vagas. E temos esse problema que os filhos estão na França e na Suíça, o meu pai está muito mal, não tem lugar, ele queria ficar na terra, não temos lugar, porque também até há multas se a gente colocar um utente a mais, e a multa são 10.000 euros. Sim. E, portanto, temos essa dificuldade. Eu apelava também que houvesse mais compreensão, mais ajuda, e sobretudo que também pensemos nas nossas aldeias. As aldeias também são Portugal, e nós não podemos abandonar as aldeias, e não nos podemos lembrar das aldeias só no tempo dos incêndios. Sim, porque esse de facto é um modo eficaz de fazer pastoral e de levar o Evangelho às pessoas, acolhendo-as num lar, dando-lhes os melhores cuidados na própria casa, como o apoio domiciliário. Passa por aí muita da vossa dinâmica pastoral, de facto, e não se pode perder essa oportunidade. Não se pode perder. A Igreja Samaritana que nós queremos é precisamente essa igreja que trata quem realmente precisa. E quem precisa nas nossas terras são as pessoas que já têm muita idade, que foram autónomas até uma certa parte da sua vida e muito ativas, que nós devemos muito a essa gente, foram eles que construíram o nosso país, e que depois precisam da nossa ajuda. E, portanto, era fundamental que, não só nas cidades, mas também nas aldeias, tivéssemos acolhimento, até mesmo para que as pessoas não saiam do lugar onde gostam, onde se sentem bem. Uma pessoa que viveu 80 anos nas terras de Vieira não se sente bem a ter que sair para uma cidade porque vai contrariada, não era para ali que gostaria de ir, porque toda a sua vida, a sua igreja respirou está ali. aquele ar e gostaria de terminar os seus dias por ali. Exatamente, foi ali que viveu a sua fé na igreja, é ali que tem os seus entes queridos, é ali que tem os seus bens, e é ali que a pessoa se sente bem, tem ali os seus amigos, o seu convívio, e eu estou a lutar com isto há muito tempo, há 20 anos
fizemos lá aquele mini lar pequenino, há 20 anos que eu luto a ver se eu aumento, mas nunca nos sai a nós. Mas a dificuldade é dos apoios, a falta de apoios? Pois, a gente tem-se candidatado a tudo, mas infelizmente não temos tido sorte. Ainda há pouco nos candidatamos ao último Pares e não nos saiu. Neste momento temos uma candidatura com um projeto de especialidades, com tudo, ao PRR, não sabemos, é uma incógnita. Vamos lá ver. E como arcipreste de Vieira do Minho, qual é a maior dificuldade que sentes no exercício desse Ministério de arcipreste? É assim, a dificuldade, existem muitas dificuldades, mas eu tenho preocupação com o futuro. Tenho preocupação com o futuro que, assim como acontece com os médicos e com os professores, que é muito difícil que tenhamos médicos e professores nas zonas de interior e de montanha, eu penso que daqui a uns anos também vamos ter o problema com os presbíteros. E é verdade, as aldeias fazem parte da nossa arquidiocese, também são importantes, é verdade que a diocese não é só Braga, não é todos nós gostamos muito de Braga, vivemos aqui muitos anos e certamente que ao longo da semana muitos de nós passamos aqui muitos dias em Braga. Mas o que é certo é que também não podemos esquecer arciprestados que estão longínquos, têm a sua história, têm as suas tradições e têm pessoas. E achas que pode ser uma dificuldade os padres novos não quererem estar nessas paróquias, nesses lugares mais distantes? Eu penso que sim, porque a educação é tudo educar para a cidade, não é? Para o ambiente urbano. Para o ambiente urbano. Uma formação mais urbana, digamos assim. Exatamente, porque muitos de nós somos oriundos de aldeias. Eu nasci no Porto, mas era oriundo de Fado, Travassós. E então já estávamos habituados. Tínhamos aquela ideia do nosso sacerdote, o nosso pároco, o nosso tio, e pronto, e gostávamos e gostamos de o imitar. Mas quem tiver outras vivências, sobretudo urbanas, depois custa-lhes bastante viver na montanha, porque temos que viver um bocadinho mais sozinhos, não é? Na aldeia há menos gente, quando que na cidade, quem vive num apartamento, não falta gente, não é? Embora que muitas vezes ninguém se conhece, ninguém se cumprimenta, também esses problemas da cidade. As pessoas têm muita gente, mas também vivem quase na solidão, mas nas aldeias temos mais esse problema, até com os idosos, o problema da solidão, de forma que as câmaras também trabalham bastante para combater a solidão dos idosos. E depois temos também a parte da sustentabilidade. Estas paróquias pequeninas são paróquias muito pobres. E é verdade que os nossos antecessores, quase todos eram professores, ou tinham outras atividades. Só que a política da nossa arquidiocese foi que os sacerdotes estejam disponíveis para as paróquias a 100%. Muitos de nós, eu fui professor durante muitos anos de moral, a partir de um determinado momento, quando eu já fui profissionalizado, disseram-me que não devia efetivar porque queriam sacerdotes nas paróquias. E eu estou de acordo com isso. Agora também penso que devemos pensar no futuro, nos colegas que um dia vão para as aldeias para ver como é que eles se vão sustentar, como é que eles vão sobreviver. Porque isso era uma ajuda, não é? O facto de seres professor da Educação Moral e Religiosa Católica era uma ajuda também para a sustentabilidade, para a tua própria sustentabilidade, digamos assim, e para não onerar em exagero as próprias comunidades, não é? Exatamente, a gente assim tornava menos pesada a colaboração que a paróquia tinha que nos dar, porque tínhamos meio horário completo, e pronto, e graças a Deus que, pronto, com todos os direitos que o Estado nos dá, a DSE, etc., de forma que no início foi uma grande ajuda que eu tive, e agradeço à Arquidiocese o facto de me deixar, portanto, fazer esse trabalho, para além também de eu que estava numa zona de interior com poucas crianças e jovens, eu fui sobretudo professor em FAF, tinha o contacto com a juventude, que é muito importante. Como é que foi, já agora, como é que foi ser professor nesse ambiente? Que memórias guardas desse tempo? Oh, guardo boas memórias, do estilo a gente entrar numa escola e os alunos todos contentes pela nossa entrada, porque ainda éramos novos, depois eram gente das nossas freguesias, eu fui professor numa zona que abrangia também a minha própria paróquia, eles tinham gosto de ter ali um professor da terra deles e, portanto, foi um momento de muita alegria. Depois a coisa complicou-se porque começamos a ter muitas reuniões nas escolas e então penso que há muita burocracia nas escolas e então perdeu essa alegria que nós tínhamos. Antigamente tínhamos mais tempo aos alunos e agora temos de ter mais tempo aos papéis. Pois, isso acaba por trazer também na própria vida do pároco também alguma dificuldade também, não é? E sim, que assim sim. O facto de não ser professor também já liberta para uma mais proximidade junto às pessoas. Praticamente conheces as pessoas todas nas comunidades.
Sim, 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 sim. Claro, conheço melhor aqueles que vêm mais à Sim, igreja. participam. Há alguns que, não é, com 27 anos que eu estou lá, se calhar nunca apareceram, esses não conheço, mas também a visita pascal, lá na nossa terra, a tradição ainda é ser o sacerdote a correr as paróquias. Eu quase todos os anos andava 3 dias na visita pascal. Isso leva-nos a conhecer, a bendizer as pessoas todas. Depois são os convívios, não é? Os sacramentos, um aniversário, etc. Desta semana já fui a 2 aniversários de uma pessoa de 90 anos, com a família toda, a vida da França, da Suíça, do Porto. Depois uma jovem, foi a primeira jovem que eu batizei, também foi o aniversário dela. Portanto, quer dizer, temos uma realidade em que a gente vai conhecendo, vai-se apegando, somos família. E o padre ainda faz parte da família das pessoas? Sim, sim, as pessoas sentem-se bem. A gente nota que tem gosto que a gente esteja, mesmo tem gosto que a gente vá a um casamento, embora para nós é difícil. O casamento é de manhã, depois vão para as quintas, temos as missas vespertinas, depois domingo de manhã temos logo a Eucaristia. Para nós é difícil, mas de vez em quando eu, quando posso, vou e dão-nos atenção, ficam todos contentes. O que com a nossa vida, com várias paróquias, é muito difícil a gente estar presente nessas festas todas. Aqui na nossa conversa, já uma e outra vez, falastes de um tio, que também, se Deus quiser, há de estar aqui connosco neste programa, como arcipreste, mas foi ele que influenciou ou foi inspirador da tua vocação? É assim, eu sou de uma família pobre, mas sou de uma família com várias vocações. Quando eu era pequenino, tinha uma tia freira, foi diretora do Hospital Santa Maria no Porto, tinha outra tia freira, graças a Deus, essa ainda é viva, tem 82 anos, que é organista do Colégio Luso-Francês e professora de piano, e tenho o meu tio padre, que é pároco de Ribas, de São Clemente, e é o arcipreste Celurico de Basto. Pronto, nasci naquele ambiente, 3 irmãos, a irmã mais velha freira, o mais novo sacerdote, e a minha mãe foi a única que casou. Nasci naquele ambiente, mas pronto, os meus tios ajudaram muito pelo exemplo, e por ser pessoas que são dinâmicas e que trabalham e que amam muito a igreja, mas também é verdade que a professora primária foi quem também deu ali um toquezinho no fim da 4ª classe, tu não queres ir para o seminário? E pronto, e vim para o seminário em 79, fiz o meu percurso, estudo a minha vocação, mas é verdade que ter um bom ambiente familiar é muito importante e devo muito isso. Vieste para o seminário logo a seguir à escola primária, como dizíamos antigamente, agora dizemos é B1, não é? Logo no ensino básico primário, para o Seminário Menor de Nossa Senhora da Conceição. É verdade. E depois de Santa Maria. Quantos anos estiveste aqui pelo seminário? Eu penso que é à volta de 16 anos que a gente costuma estar. Eu vim em 79, tinha 10 anos. Lembro que os meus primeiros prefeitos foi o Sr. Padre Domingos, que está agora em São Damaso, e também o Ferreira da Costa, o Dr. Ferreira da Costa, que está no Vaticano. Foram os primeiros. O Padre Zeferino, que infelizmente faleceu há pouco tempo, também foi meu prefeito, o Padre António Luís, por aí adiante, foram os meus prefeitos. No tempo em que o seminário, do 5º ao 9º, tinha à volta de 500 alunos. Nós éramos 500 alunos. Depois do 9º, nós passávamos para onde é a Faculdade de Teologia, não é? No 10º ano. E fazíamos o nosso percurso, pronto, até... Como foi isso, 500? Como foi o teu primeiro impacto, chegares ao seminário, com tantos miúdos, com tanta gente? Lembras-te de algumas memórias desse tempo? Lembro, a primeira coisa que eu estranhei foi o facto de haver vários professores, porque na primária só tínhamos uma professora. Depois aparece um professor de português, um de história, o português era o Padre Alves, depois de história era mais este, mais aquilo, eu sentia aquela confusão. Felizmente vim com vários colegas da terra, vim com um primo direito, também esteve ali comigo, depois havia mais 3 ou 4. Travassos enchia o seminário. Sim, tínhamos muitos, portanto, depois houve um que infelizmente veio fazer e passou na admissão, mas não tinha meios económicos, que era um sobrinho do Sr. Padre Fonseca, que faleceu aqui há pouco tempo em Braga, que era o Valdemar, e esse não pôde continuar, mas era um aluno muito inteligente. Os outros fomos continuando, infelizmente alguns ao longo do tempo foram desistindo, mas continuamos amigos e é verdade que o seminário não forma só sacerdotes, mas sobretudo forma homens. Em Roças também tenho isso, tenho gente que anda no seminário, por exemplo, um doutor juiz conselheiro, que andou no seminário e outros assim, que realmente têm boas referências do seminário, não só como formação clerical, mas também como formação humana. Estamos a chegar ao fim deste nosso episódio, desta semana. Algo mais que queiras transmitir desta nossa conversa, algo que tenha ficado por dizer, que significativo do arciprestado ou da tua vida pastoral?
Eu faço um convite, já que somos, portanto, um cidade turístico, que as pessoas passem por Vieira do Minho. Vieira do Minho tem muita riqueza. Eu próprio sou um apaixonado por Vieira do Minho, pela floresta. Ainda hoje fiz a minha caminhada de 8 quilómetros e, portanto, as barragens, o Rio Ave, o Rio Cávado, porque não ir à nascente do Rio Ave. Há ali muito que Vieira do Minho tem para apresentar, os espigueiros, as casas antigas. Há tanto património que o pessoal de Braga e das grandes cidades não conhece e que deveria conhecer. Não, portanto, não é só ir para o Gerês, não é só ir para o Algarve, mas a Cabreira e Vieira do Minho tem muito a oferecer. Muito bem, muito obrigado, Padre Albano, pela presença neste programa, pelo testemunho que nos deixaste e também obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.